porque é a segunda vez que ele me oportuniza falar sobre literatura. Uma outra vez foi no dia 10 de junho também, no Centro Português, quando lá nós falamos sobre Camões. Hoje é o dia da língua portuguesa. Essa língua portuguesa linda, sonora, uma fonologia muito mais bonita que aquela marca batida no italiano, muito mais bonita que aquele som fechado, arredondado do francês, e que soa tão eufonicamente nos nossos ouvidos. Falar a língua portuguesa, sem dúvida alguma, devemos a Camões. E neste momento aqui, não é, em que nós vemos a juventude ouvindo, mais de 400 anos depois, falar sobre Camões e sobre os Lusíadas, nós estamos num momento apoteótico. O apoteótico é a vida, é a nossa vida, é a vida de cada um de nós. Então vamos desfrutar este momento. Imaginem vocês que daqui há 400 anos alguém esteja em algum lugar do mundo falando sobre um homem, Camões, falando sobre um poema épico, Os Lusíadas, falando sobre literatura. Que coisa mágica é isso aí, o poder da palavra, a vibração da palavra, essa palavra que faz entre nós a comunicação, que sempre deveria ser para construir e nunca para destruir. Então essa palavra que hoje nós estamos comentando foi escrita há mais de 400 anos, porque os Lusíadas foi publicado em 1572, 8 anos depois, Camões morreria. E hoje aqui entre nós, pessoas que pela lei já são anciãs, eu não digo a minha idade, porque dizem que mulher que revela a idade revela qualquer coisa, mas eu nasci na primeira metade do século passado e estou aqui junto com vocês. Não é que nem existiam quando eu fui professora aqui no Pelotense. Nós estamos falando sobre Camões, sobre poesia, sobre literatura. Esteve um embaixador do México no Brasil e prestou o seu serviço no Rio de Janeiro, um mexicano, Alfredo Reis. Ele deixou escrito a respeito da literatura uma frase que eu considero lapidar. A literatura não é um objeto de adorno. A literatura é a mais completa expressão do homem. Então eu agradeço ao professor José Frois que pela segunda vez me oportuniza falar em literatura e falar sobre os Lusíadas. E é bom a gente saber alguma coisa dos bastidores, não é? Eu acho que a gente tem que desfrutar cada momento que a gente vive. Não importa a idade que a gente tenha, porque esse é um momento importante. Então, quando o Frois me falou, me convidou, eu fiquei pensando, primeiro eu não sabia bem qual seria o público-alvo, mas eu fiquei pensando o que se pode dizer sobre os Lusíadas, basicamente para estudantes de curso médio. Como falou a professora Inalva, os professores de português, e deve haver alguns deles aqui, é que massacram essa questão da leitura dos Lusíadas. Porque na minha época, permitem que eu me apresente, eu sou Lígia Antunes Leivas, eu tenho curso de Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, curso de Letras, pós-graduação em Língua Portuguesa, conteúdos e metodologia. Então, na minha época, a gente estudava análise sintática dos Lusíadas. Era um massacre, a gente tinha vontade de tirar pela janela aquilo ali. Depois que a gente aprende a ler e ver a alma do Camões, um homem genial, que eu retirei algumas pequenas passagens para ler para vocês, porque a minha memória já não registra mais isso, mas coisas lindas sobre ele. Então, como que os professores de português, de literatura, podem fazer esse estrago numa obra monumental que são os Lusíadas? Aliás, aí a gente anda numa questão de língua portuguesa, não é?
os Lusíadas são ou os Lusíadas é? A gente está lembrado que quando nós temos um sujeito representado por uma palavra pluralizada, esta flexão verbal tanto pode ficar no singular como no plural. Então vocês vão ver livros escritos pluralizando o verbo depois de os Lusíadas e mantendo o verbo no singular, e as duas formas estão corretas. Então, já é uma questão para a gente começar a discutir. E depois entrando na parte da leitura dos Lusíadas, em que nós vemos ali não o Vasco da Gama viajando, não o lado comercial do povo português. Nós vemos ali o povo português batalhando pela sua pátria, querendo expandir a condição de vida para os seus compatriotas. Eu sou neta de português e tenho muito orgulho disso aí. Conheci o meu avô, estive com ele, vi ele falecer, então ele me passava coisas muito bonitas de onde ele tinha vindo, que era Estarreja. E isso aí me conferiu uma paixão por saber alguma coisa de Portugal. Nunca visitei Portugal, não conheço, mas tem aquela questão, não é? Quem é que sabe mais? É quem tem o conhecimento ou quem tem a vivência? Como seria a gente conciliar essas duas coisas? Mas quando não é possível, como eu nunca tive dinheiro para viajar à Europa, eu leio sobre Portugal, sobre os feitos portugueses, sobre a literatura portuguesa, até já mencionei literatura portuguesa, muito modestamente. Bem, mas então a minha primeira mensagem é essa: a cada um que está me ouvindo, independentemente da sua ideia, desfrutem neste momento. Pode ser que ele não traga os resultados imediatos para vocês, mas daqui a alguns anos, quem sabe, vocês não estarão se lembrando disso, inclusive para escrever. Inclusive para escrever. Bom, então os Lusíadas é uma epopeia. Epos vem do grego, quer dizer versos, e poieo quer dizer faço. É uma flexão do verbo fazer. Então epopeia quer dizer faço versos. E Camões, não sei se ele sabia disso aí, acredito até que soubesse, não sei. Mas Camões, quando escreveu os Lusíadas, contam, não é? Professor Inauro já passou isso, que ele estava na sua terra madrasta, que era Goa. Então dizem que lá ele começou a escritura dos Lusíadas. Depois, em Macau, ele deu continuidade, e sempre com o aval do rei Dom Sebastião, que alguns chamam de o rei adormecido e outros o rei desejado. Não é? Porque ele era menino de 14 anos quando ele assumiu a condição de rei de Portugal. Mas Camões ganhou a simpatia do rei Dom Sebastião, então eu acho que ele se sentiu entusiasmado, mesmo que ele não tivesse o amor das mulheres, não é? Mas eu acho que foi muito melhor ele ter salvo naquele naufrágio os Lusíadas do que a Tinamene. Porque cruel. Ela ficou na história, né? De qualquer maneira ela ficou. E depois ele ainda fez um poema lindo para ela na sua lírica: alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive cá na terra sempre triste. Então ele sempre seria triste por não ter o seu amor. Valeu a pena deixar bom, tu fica que eu vou me embora com os Lusíadas. E olha que se ele tivesse mudado de ideia, se ele tivesse salvo a Tinamene, hoje nós não estaríamos aqui, com certeza. E quem sabe nem falaríamos a língua portuguesa. Essa é a grande verdade.